Você já esteve em uma situação que você pensava estar completamente correto e depois descobriu que estava completamente enganado? Isso são os vieses cognitivos. E se eu te contasse que sua mente mente para você todos os dias e que é algo bem mais comum do que você imagina? Hoje nós vamos estudar sobre vieses cognitivos e como eles impactam em todas as suas decisões do seu dia a dia. Vieses cognitivos são atalhos mentais que o nosso cérebro usa para tomar decisões rápidas. Só que vem um problema com isso. Eles cobram um preço muito alto. Acabam distorcendo a realidade. E como essa distorção de realidade impacta nossas decisões do dia a dia, você deve estar se perguntando agora. Pensamos que estamos sendo completamente racionais, mas na verdade estamos sendo bem menos racionais do que imaginávamos. Hoje eu trouxe para vocês 3 vieses cognitivos dos mais de 88 que são datados na literatura científica, que são os viés de confirmação, viés de disponibilidade e viés de otimismo. O viés de confirmação acaba sendo acentuado quando escolhemos apenas opiniões, fatos, artigos, dados que complementem o que nós já pensamos anteriormente. Por exemplo, na escolha de um café no mercado, podemos dizer que o café que estamos acostumados a tomar é o melhor de todos. Ou então que dormir 3 horas por dia faz bem, porque a gente viu alguma matéria, alguém nos contou, por mais que não seja dito na literatura científica, de maneira hegemônica, acabamos confundindo e apenas validamos o que nós acreditamos anteriormente. O viés da disponibilidade é o fato de julgarmos probabilidades e coisas que vão ocorrer mais facilmente quando temos algo mais próximo para trazer para a gente. Como, por exemplo, cai um avião. Quando cai um avião, nós tendemos a julgar que o avião, por mais que seja o modelo de transporte mais seguro do mundo, acabamos julgando ele como se não fosse. Por quê? Por causa que caiu um avião. Então acabamos achando que um meio de transporte de carro seja muito mais seguro do que um avião, quando na verdade não é. Isso é um exemplo de viés da disponibilidade. O último viés que eu queria trazer para vocês é o viés do otimismo. O viés do otimismo é quando tendemos a acreditar que vai dar certo no final por já ter dado certo em alguma outra maneira. Como, por exemplo, quando dizemos, não vou estudar para essa prova porque todas as provas eu me dou bem. Isso é um viés do otimismo, estamos sendo enganados por padrões irracionais que, se pararmos para analisar, não tem nada de coerente naquilo. Como esses vieses atuam com a gente no dia a dia? Sabe aquela compra por impulso? Aquela postagem ou repostagem nas redes sociais sem checar os fatos? Sabe aquela opinião política altamente exacerbada e às vezes até extremista? Então, tem viés cognitivo nisso. E o pior de tudo, acabamos repetindo padrões que nós não percebemos no nosso dia a dia. Você deve estar se perguntando como podemos reduzir os efeitos dos viéses cognitivos. Sempre deveríamos escutar com atenção a fala do outro, uma escutativa, que acho que é importante no nosso dia a dia atualmente. Pesquisar sobre os fatos, como eles se sucederam, então como eles se aplicam no dia a dia. E acho que uma das melhores maneiras de a gente evitar ser condicionado sempre por viéses cognitivos é exercer o nosso pensamento crítico. Você já conhece os efeitos dos viéses cognitivos, você vai continuar deixando sua mente te sabotar ou vai prestar mais atenção nos atalhos mentais invisíveis que acabamos perpassando ao longo do dia? Agora que a gente já tem uma noção de como os viéses cognitivos funcionam e como eles impactam diariamente no nosso dia a dia, nós podemos nos colocar como pessoas que vão olhar para o outro de uma maneira diferente. Como esses vieses perpassam todos os seres humanos, a gente pode se colocar na posição de não condenar o outro por certas atitudes, ou então não julgar o outro por certas atitudes. E todos nós estamos sujeitos ou suscetíveis aos vieses cognitivos, porque é como nossa mente se utiliza para tomar decisões rápidas. Acabamos explorando isso no livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Lá ele mostra nosso sistema 1 e nosso sistema 2 como os vieses que gastam menos energia para nós, porque nosso cérebro, sempre se lembrem, nosso cérebro é meio preguiçoso, ele não gosta de gastar energia. Então ele sempre vai procurar esses atalhos mentais promovidos pelos vieses, como por exemplo, quando julgamos diversas situações, como citadas anteriormente, como qual a probabilidade de um avião cair, ou qual a probabilidade de eu gostar mais de um café, ou então quando a gente ancora o nosso esforço, o nosso estudo, ou nossas práticas do dia a dia em cima de padrões estabelecidos culturalmente.
Quando a gente olha e diz assim, poxa, eu não estou sendo tão esforçado. Mas será que você não está sendo tão esforçado? Ou só é um viés cognitivo imposto socialmente para todos nós? Tudo isso é perpassado por vieses e como nós consolidamos ele na nossa rotina do dia a dia. Se esse vídeo foi interessante, se você curtiu, deixa seu like, acompanha o canal, se inscreve, que nós vamos trazer reflexões semanais sobre esse tipo de conteúdo e conteúdos bem similares. Ah, e outra coisa, a mente, ela é muito poderosa, mas para que possamos aproveitar dela o máximo possível, devemos saber como ela funciona. Tchau, tchau.